palavra que eu tenho para você hoje, ela tanto vai servir para você viver esses últimos dias de 2019 e também gerar 2020. E 2020 é especial, porque ele abre uma nova década, né? 2020 a 2030 você vai ter um novo momento, uma nova década se abrindo. Então essa palavra, ela vai conduzir você nos próximos dias de 2019 e também vai servir para você gerar 2020. Amém? Você crê que Deus ainda pode fazer coisas extraordinárias na sua vida em 2019? Você crê nisso? Ou você acha que já acabou? Não, já acabou, pastor, não estou esperando mais nada, agora é só virar a folhinha lá do calendário. É isso? Deus pode fazer. Amém? Então diga comigo, Deus pode fazer coisas grandes ainda este ano. Amém, meu irmão? Então não abra mão disso. É tempo suficiente, os próximos dias que nós teremos, é tempo suficiente para Deus realizar coisas grandes na sua vida. Então aplique fé, creia nisso, pega essa palavra, e eu creio que ainda esse ano existem coisas que Deus pode fazer na sua história. Amém? Então feche os teus olhos, um instante, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer por tudo que já foi feito aqui, te agradecer por esse ambiente espiritual, por esse ambiente profético. Nós estamos nessa terça-feira e, segundo o calendário que usamos, é a última terça-feira profética de 2019 e nós estamos aqui para viver esse marco, para viver, ó Deus, esse dia, e eu creio que o Senhor tem reservado coisas especiais ainda hoje. Eu creio que o Senhor tem reservado coisas, ó Deus, grandes para liberar sobre o teu povo nessa noite. Então, Pai, que hoje seja um dia de direcionamento, um dia, ó Pai, de instrução, um dia de gerarmos coisas novas na nossa vida, já pensando no próximo ano, mas também pensando nos próximos dias. Então, Pai, que o nosso coração esteja disponível para viver o que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 7, verso 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, verso 9. Eu vou pedir, por favor, para você manter a sua Bíblia aberta. Se você tiver uma caneta, anote, eu vou te dar alguns princípios nessa noite, pensando nessa história. Mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou ler alguns versículos, mas como são muitos versículos, eu não vou ler todo o texto, só vou ler um versículo só para resumir a história, e ao longo da palavra eu vou ler alguns outros, tá bom? Segundo livro dos Reis, capítulo 7, verso 9. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Se você está anotando, o título dessa palavra é Ainda Não Terminou. Diga comigo, ainda não terminou. Fala comigo, 2019 ainda não terminou. Sabe o que isso significa? Que tem coisas que Deus vai fazer ainda esse ano na sua vida, meu irmão. Ainda esse ano. Existem coisas que Deus quer liberar na sua vida ainda este ano. Você já viveu aquela emoção do último minuto? As coisas virarem. Já viveu aquela emoção do último minuto? O negócio acontecer de uma forma totalmente diferente, como estava desencadeando. Já aconteceu isso com você? E quando a gente menos espera,
Deus intervém e transforma a história. Nós estamos vivendo os últimos dias desse ano. E aí eu não sei como você chegou até aqui, como é que você está. Eu não sei como é que foi o seu ano de 2019. Eu não sei quantas lutas você enfrentou, eu não sei quantos desafios você enfrentou nesse ano. Como foi um ano de trabalho. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas eu tenho. 2019 foi um ano de trabalho intenso, mas também um ano em que nós vivenciamos muitas coisas boas em Deus. E a principal, querido, é que você está aqui. É sinal que você chegou até aqui, ainda com as lutas, ainda que com as dificuldades. Talvez você até achou no início do ano que seria mais fácil. E deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre é tão fácil como a gente espera. Mas há uma coisa que é fundamental de você entender, é que apesar de não ser fácil como você espera, há uma promessa de que Deus estaria com você todos os dias. Então, mesmo que não tenha sido fácil 2019 para você, para a sua família, para a sua vida, para a sua história, Deus esteve e está com você. Você chegou até aqui, a presença de Deus trouxe você até aqui, ela te protegeu, ela cuidou de você, Deus foi o seu refúgio, Deus foi a sua fortaleza. Lembra daquele momento que você talvez achou nesse ano que ia cair, mas não ia levantar mais? Não, a mão do Senhor estava lá conduzindo a sua vida. Talvez aquele momento em que você achou que a sua casa ia desmoronar, ó Deus ali presente na sua vida, agindo, promovendo coisas novas, liberando palavras sobre você, e aí você estava entristecido, vinha para a igreja, e aí Deus sacudia você, você saía daqui pegando fogo, saía daqui como um foguete, sabe, como uma tocha, saía daqui cheio de Deus, e Deus fazia coisas novas na sua história. Irmãos, talvez você não tenha tantas coisas assim para celebrar, mas você tem uma grande coisa para celebrar: a sua vida está nas mãos de Deus. Talvez você não recebeu tudo o que você esperava, mas Deus conduziu você, porque Ele prometeu que estaria com você todos os dias da sua vida. Independente se você está sentindo ou não a presença dEle, independente se você está triste ou alegre, independente se você está passando por momentos fáceis ou não, Ele prometeu e Ele cumpre. Até mesmo em momentos que você estava longe dEle, até mesmo em momentos em que você fez coisas que Ele não se agradou, Ele estava presente. Ele estava cercando a sua vida. Ele estava cuidando de tudo. Amém, meus irmãos? Então diga comigo, Deus está comigo. A segunda coisa é que, apesar de tudo que talvez você tenha enfrentado nesse ano de 2019, o propósito de Deus permaneceu e permanecerá. Ou seja, você não só estava sendo cuidado por Deus, mas o propósito de Deus também estava cuidando de você. Apesar das adversidades, apesar das lutas, o propósito de Deus permaneceu. Se você acredita na palavra de Deus, descrita lá em Romanos capítulo 8, 28, isso é verdade para você. Em Romanos 8, 28, Paulo diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Diga comigo, para o bem. O problema é que muitas pessoas, ao ler esse texto, acham que bem significa bem-estar. Deus não está comprometido, querido, com o seu bem-estar. Deus está comprometido com o seu bem. E bem não é na sua ótica, é na ótica dele. Então muda essa palavra, se isso confunde você. Deus age em todas as coisas para o crescimento daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas para o avanço daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas não é bem-estar.
Bem não significa Deus fazer o que você esperava. Bem não significa as coisas saírem do seu jeito. Bem significa você crescer. Bem significa você avançar. Bem significa a vontade de Deus ser estabelecida apesar da sua vontade. Isso é bem. E Deus quer o teu bem, querido. Deus quer que você avance. Deus quer que você cresça. Deus quer que você seja um vitorioso. Deus quer que você não só passe pelos desafios, mas aprenda com eles. Deus quer o seu bem, nem sempre o seu bem-estar. Você entendeu isso, sim ou não? Então diga comigo, o propósito de Deus sempre permanecerá. E aí, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, Deus não se move por uma mudança de calendário. Deus continua agindo. Deus não vai começar a agir quando a folhinha virar. Deus não vai começar a agir quando você lá trocar a data lá do cheque, quando você for assinar, você bota lá 2019, vai passar a botar 2020, opa, prosperidade, Deus vai começar a agir. Não tem a ver com o ano. Entenda, Deus não se move a partir de uma mudança de calendário. Ele se move pela vontade dEle. Ele se move pelos planos dEle. Então, o que Ele estabeleceu na sua vida, Ele vai cumprir. O que Ele estabeleceu como plano na sua história, vai cumprir. E aí eu volto àquela palavra que eu disse no início. Os próximos dias é tempo suficiente para Deus cumprir coisas que Ele planejou na sua história, ainda no ano de 2019. Amém? Eu quero ler com você alguns versículos para você entender um pouco do que está acontecendo aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 7. Antes da gente ler, a história é a seguinte: havia 4 leprosos fora da cidade. Aliás, os leprosos, eles viviam em bandos fora das cidades. Eles viviam isolados, eles não podiam ter contato com as pessoas. Quando alguém se aproximava, eles teriam que gritar: olha, aqui há um leproso, para que essa pessoa tivesse chance de desviar e não ter contato com eles. E essa história fala de 4 leprosos que estão acampados fora da cidade de Samaria. Ou seja, o reino de Israel era um reino dividido em reino do norte e reino do sul. E Samaria era a capital do reino de Israel, o reino do norte. E o que estava acontecendo aqui? A cidade de Samaria estava fechada. Por quê? Porque estava em guerra com a Síria. A Síria estava atacando Samaria e, numa ação de proteção, o rei de Israel determina que a cidade fosse fechada. Então, os portões da cidade, preste atenção nisso, foram fechados. Para além dos portões, você tinha as tropas da Síria, e entre as tropas da Síria e os portões fechados do lado de fora, você tinha os leprosos. A porta foi fechada e os caras ficaram para fora. Ninguém se importou em colocá-los para dentro. Ninguém se importava com eles. Essa era a situação da cidade nesse momento. Como você bem sabe, o contexto do Antigo Testamento é um contexto de guerra, então isso acontece muito. Você vai ler na Bíblia muitos exemplos disso. E eu quero ler para você, no capítulo 6, a partir do verso 24, como é que estava a situação ali, para você entender o drama da situação. Por favor, acompanhe comigo. Capítulo 6, a partir do verso 24, você vai entender o drama que assolava a cidade de Samaria. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou o seu exército e cercou Samaria. Atacou. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata, ou seja, inflacionou tudo. Tudo subiu. É um pouco do que a gente viveu aí esses dias por causa da carne, né? Então é mais ou menos isso, só que a cidade não estava cercada
como Samaria estava. Mas é isso que aconteceu aqui. Como a cidade fechou, não entrava comida, irmãos. Não tinha como levar comida para dentro da cidade. O que estava lá era sobra. Ora, eu tenho pouco, mas tenho muita gente. O que eu faço? Subo o preço. Eu tenho pouco produto na minha mão e tenho muita gente querendo. Subo o preço. Então estava tudo muito caro, nem todo mundo conseguia se alimentar, não tinha comida para todo mundo. O que acontece? Começam a morrer. As pessoas, imagina o drama, as pessoas morrendo, as pessoas ficando doentes. Você não tem como dar assistência a todo mundo, porque a cidade permanecia fechada. Olha o nível que chegou, verso 26. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. E o rei respondeu: se o Senhor não socorrer, como eu poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? E ela respondeu: esta mulher, trazendo uma outra mulher, essa mulher me disse: vamos comer do seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Olha a fome. Verso 29, então cozinhamos o meu filho e o comemos. E no dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos do seu filho, ou seja, o filho dela. Mas ela escondeu. Tipo assim, ela fez a proposta e caiu fora. Ela chegou para uma mulher e disse assim: olha, tem os nossos filhos, a gente está morrendo de fome. Vamos fazer o seguinte, hoje a gente come o seu e amanhã a gente come o meu. Fechado? Fechado. Cozinharam o filho de uma, quando chegou na hora de comer o outro, ela... Então, cuidado quando alguém faz uma proposta nesse sentido para você. Não de comer o filho, mas no sentido assim: olha, hoje eu uso o seu, amanhã o meu. Verso 30. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo. O pano de saco sinaliza tristeza, desânimo. Junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ou seja, sobrou para o profeta. Sempre sobra para o profeta. Não é verdade? Sempre sobra para o profeta. O fato é o seguinte: entendeu o drama? Entendeu a situação? Cidade fechada, ninguém entrava, ninguém saía, o exército inimigo lado de fora. Na cidade de Samaria, o pessoal morrendo de fome, as pessoas comendo os seus próprios filhos, as mães vivendo esses dramas, o rei totalmente desanimado, vestido de pano de saco, num sinal de luto, num sinal de tristeza profunda, culpando Deus, culpando o profeta Eliseu. Ou seja, na cabeça desse rei, na cabeça do povo de Israel, acabou. Não há mais nada a fazer. Terminou. Não tem mais jeito. Não tem mais futuro. Vamos morrer aqui. Não tem como sair. Não tem como pedir ajuda. Não tem como fazer mais nada. Se a gente sai, o exército da Síria, que é um exército poderoso, nos mata. Não há mais expectativas. E eu pergunto para você, meu irmão, nessa noite, como você chega até aqui? Como está o seu coração? Como está a sua vida? E aí, há algo que acontece de extraordinário. E aí eu já quero liberar isso e contar para você, e depois eu vou falar dos princípios, mas há algo extraordinário que acontece. 4 leprosos que estavam do lado de fora têm uma brilhante ideia. Eles pensaram assim: se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Se a gente pedir para entrar em Samaria, vamos morrer de fome, porque o povo lá está morrendo de fome, não tem comida em Samaria. Vamos tentar conversar com os sírios. Vamos bater um papo com eles. A gente já está morto mesmo. Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente ir para Samaria, a gente morre. E se a gente não fizer nada, a gente morre do mesmo jeito, porque a gente é leproso. Então já está ruim. Vamos tentar alguma coisa.
Vamos bater um papo com os sírios? Quem sabe eles nos acolhem no acampamento. Quem sabe os sírios têm pena da gente. Irmãos, pasmem, eles decidem fazer isso, então eles vão para o acampamento dos sírios. E sabe o que acontece? Quando eles chegam no acampamento dos sírios, não há ninguém lá. Não há ninguém lá. Sabe o que aconteceu? Enquanto eles estavam indo ao acampamento dos sírios, Deus fez com que o exército da Síria ouvisse como que tropas indo na direção deles. E aí eles pensaram, o rei de Israel se aliou, contratou os egípcios e os heteus. Eles se juntaram para vir contra nós. Vamos embora. E aí a Bíblia fala que esses leprosos chegam ao acampamento, não encontram ninguém. Mas os sírios foram embora e deixaram tudo para trás. Comida à vontade, ouro, prata, vestes luxuosas à vontade. Ou seja, da onde se menos esperava, brotou um sinal de esperança para o povo que estava em Samaria. Sabe o que os leprosos pensaram? Gente, eu imagino eles no meio daquela riqueza toda, comendo à vontade, comendo muito. Eu imagino que depois deles comerem muito, ficar com aquela barriga cheia, sabe quando você come muito, você fica enjoado, você fica soltando comida pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, não aguenta mais comer. Tem gente que faz isso agora, na ceia do Natal, come, não aguenta mais comer. Assim eles ficaram. Não aguento mais. Aí eu imagino, um olhando para o outro. Gente, vamos falar lá para o rei, porque se a gente ficar aqui e eles souberem que a gente está aqui comendo, a gente vai ser morto. Vamos levar essa boa notícia para o rei. Aí eles chegam lá para o rei. Ô rei, troca suas vestes, rei, porque ainda não terminou. Rei, há suprimento lá esperando para alimentar o povo de Deus. Rei, abre a porta, nós estamos trazendo para você boas notícias. Hoje não é dia de morrer não, rei, hoje é dia de receber a provisão dos céus. Ei, rei, hoje não é o fim, é o novo início. Não há tropas da Síria à nossa espera. Não, rei, está tudo lá. O gado está lá, o alimento está lá, as vestes luxuosas estão lá. Tudo para suprir esse tempo de necessidade que Israel está vivendo. Querido, Deus pode trazer um tempo de boas notícias para a sua vida. Assim como foi com o povo de Israel, Deus pode mudar a história no último minuto. Assim como foi com o povo de Israel, Deus pode virar o jogo, Deus pode mudar o quadro quando Ele quiser. E da maneira mais improvável. Amém? Você crê e recebe isso? Então vamos ver algumas coisas que eu vejo aqui nesse texto, que vai nos ajudar. Veja comigo o verso 33, do capítulo 6. O texto diz assim: enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou na mesma hora o rei disse: essa desgraça vem do Senhor. Olha o que o rei falou: porque devo ainda ter esperança no Senhor. Ou seja, ele culpa o próprio Deus. Capítulo 6, verso 33. Ele culpa o próprio Deus. E aí, no capítulo 7, verso 1, diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Ou seja, Eliseu manda uma mensagem para o rei. Eliseu manda uma mensagem. A mensagem veio, a culpa é de Deus. E aí Eliseu então devolve a mensagem para o rei. Olha o que Eliseu fala: assim diz o Senhor, ouçam a palavra, assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Sabe o que é isso? Sabe o que Eliseu estava mandando um recado para o rei? Estava dizendo o seguinte: rei, amanhã,
a essa hora, tudo vai mudar. Amanhã, a essa hora, as coisas que hoje você está enfrentando, elas serão transformadas em milagre. Ei, amanhã Samaria não terá mais fome. Amanhã a terra de Samaria experimentará do poder do Senhor na vida dela. Sabe qual é o princípio que eu aprendo aqui, irmãos? Em qualquer circunstância, profetize uma nova realidade para a sua vida. Hoje pode estar ruim, mas amanhã tudo pode mudar. Hoje pode estar um caos, mas amanhã Deus pode intervir na sua história. Então não desista, mas profetize que algo novo pode acontecer na sua vida quando você menos esperar. Libere uma palavra profética sobre as realidades mortas da sua vida. Libere uma palavra profética sobre a sua história. Não seja como aqueles que desistem, não seja como os incrédulos, não seja como os desanimados, mas seja como o profeta Eliseu aqui. Libere uma palavra. Olha, o rei mandou dizer que não tem mais jeito. Ah, não tem? Então diz para ele que amanhã tudo vai mudar. 2019 foi difícil? Os dias até aqui foram difíceis? Você enfrentou dificuldades, você enfrentou lutas, você enfrentou desafios. Em nome de Jesus, eu profetizo que o melhor está por vir. Eu profetizo que coisas extraordinárias você vai viver. Eu profetizo que a sua família será alcançada pelo favor dos céus. Eu profetizo que Deus não desistiu da sua história. Deus não deixou de agir. Deus está agindo. Eu profetizo que portas se abrirão na sua vida, como as portas de Samaria estavam sendo abertas para aqueles leprosos. Portas se abrirão na sua história. Olha o que Deus manda o profeta Ezequiel fazer. Você sabe da história. Diante dos ossos secos, a ordem de Deus é: profetize a esses ossos. Capítulo 37, verso 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Querido, em nome de Jesus, quem disse que terminou? Quem disse que acabou? Só acaba quando Deus diz, só termina algo quando Deus estabelece um fim. Então, enquanto Deus não estabeleceu um fim, profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre o seu trabalho, sobre a sua vida espiritual, sobre o seu ministério, sobre a sua célula. Libera palavras proféticas, libera coisas proféticas dos céus. Deus ainda opera na terra. Profetiza antes. As estatísticas estão nos informando que 2020 será pior do que 2019. A economia está dizendo que 2020 o Brasil vai parar. Os jornais estão dizendo que 2020 ficará mais difícil ainda de fazer negócios. Querido, tudo bem que existem lá as previsões da economia, mas existe alguém nos céus que é maior do que a economia. Existe alguém nos céus que dirige a nossa vida. Amém? Irmãos, tem uma jornalista que, me perdoe a expressão, não vou falar o nome dela, obviamente, mas que tem até uma cara de
me perdoe a expressão forte, de endemoniada. Ela pega só para falar desgraça. Ela não vê nada de bom. E aí, quando eu olho para ela, já de manhã, eu falei, não, pelo amor de Deus, já muda o canal logo. Quando ela pega no microfone para falar, eu já mudo logo. O semblante pesado, caído, ela não vê nada de bom acontecendo, não tem nada de bom acontecendo, para ela está tudo errado. E aí tudo que ela me diz eu rebato, eu profetizo coisas diferentes. Ela diz que vai acontecer isso, eu profetizo, vai acontecer diferente. Ela diz que vai acontecer aquilo, eu profetizo, vai acontecer coisa diferente. Ela diz que o Brasil vai parar, eu profetizo, vai movimentar. Ela diz que o Brasil vai estagnar, eu profetizo, vai ser um celeiro. O Brasil será uma terra próspera. A próxima década será o tempo do nosso país, da nossa nação. A próxima década, coisas novas vão acontecer. O Brasil vai despontar. Você escolhe a quem você ouve, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Você escolhe a quem você dá ouvidos. Existem muitos que dão ouvidos aos incrédulos, aos pessimistas, aos desanimados. Eu decidi dar ouvidos ao que Deus tem liberado sobre a minha vida. Eu decidi ouvir todo mundo, mas dar ouvidos, prestar atenção ao que Deus fala a nosso respeito, ao que Deus tem liberado. Então, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, na sua célula, saia dando rajada de profecia, saia liberando palavra profética para tudo quanto é lado, libera tudo, meu irmão, chega liberando tudo, usa a tua boca para profetizar sobre teus filhos, unge teus filhos, bota a mão nos teus filhos, bota a mão na sua família, no seu marido, na sua esposa. Deus pode transformar coisas novas, em coisas novas ainda nos dias de hoje. Amém? Você crê e recebe? Capítulo 7, verso 2. Essa história é fantástica. O profeta Eliseu profetizou: amanhã, rei, tudo vai mudar. Sempre tem um, né? Diga comigo, sempre tem um. Sempre tem. Olha o que acontece no verso 2. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: tudo bem, você vai ver com os próprios olhos, mas não vai comer. Você vai ver acontecer, mas não vai participar. Sabe o que eu aprendo com essa história, com esse momento aqui? Que nós precisamos nos posicionar em fé diante de todo ambiente de incredulidade à nossa volta. Meu irmão, minha irmã, você e eu, nós não temos o controle dos incrédulos que vão liberar palavras desanimadoras na nossa vida. Mas você tem controle sobre o seu posicionamento, como você reage a isso. Então, diante de um ambiente de incredulidade que você talvez esteja, posicione-se em fé. Tenha fé. Tenha autoridade. Havia um ambiente de incredulidade ali naquele momento. O principal oficial do rei libera uma palavra maldita. Eliseu libera uma palavra profética e ele libera, mas será que isso pode acontecer? Nem se Deus abrisse as comportas dos céus, isso seria possível. Olha a palavra que o cara libera. Tem gente que perde a oportunidade de ficar quieto. Não é não? Mas em nome de Jesus, que você nessa história seja como Eliseu e não como esse oficial aí. Em nome de Jesus, que você não apenas veja o sobrenatural acontecendo, mas que participe do que Deus está fazendo. Que você não só veja, mas participe, porque muitos vêm, mas não participam. Muitos ouvem, mas não se entregam. Muitos até se envolvem, mas não se comprometem. Se envolvem na célula, mas não se compromete com mudança de vida, com transformação de pessoas. Se envolve nos trabalhos da igreja, mas não se compromete com a igreja. Se envolve em alguns ambientes, mas não se comprometem com eles. Então que você não apenas
veja o sobrenatural acontecendo na sua vida, mas que você participe do que Deus está fazendo. Que nenhum ambiente de incredulidade impeça você de viver o sobrenatural na terra. Que o ambiente não paralise você, mas que o ambiente seja transformado pela sua fé. Amém, irmãos? Você está num lugar, ninguém crê. Chega o cara da fé, o cara que crê. Está todo mundo falando que vai dar errado. Você está dizendo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo conforme o Senhor decidiu. Está todo mundo falando que não vai acontecer. Em nome de Jesus, você é o cara que faz a diferença na sua casa, no seu trabalho. Está todo mundo dizendo que vai piorar. Você está profetizando que vai melhorar e transformar. Está todo mundo dizendo que vai parar. Você está dizendo que é só o começo, que vai começar e que vai ter um movimento santo no lugar onde você está, a partir de você. Está todo mundo dizendo que não tem como ir adiante. Você chega e a fé chega com você e você diz, não, vai ter como acontecer sim. Não, as portas vão se abrir sim. Não, as coisas novas vão ser geradas sim. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. A fé nos conecta com os céus, irmãos. A postura de fé, ela deve ser intencional. Como eu disse, não é um ambiente que determina a sua fé, mas é a sua fé que tem que mudar o ambiente. Amém? Você entende isso? Então, nos próximos dias e no próximo ano, posicione-se em fé. Qual o ambiente de incredulidade que você está enfrentando ultimamente? Qual o ambiente de incredulidade que você está vivendo ultimamente, que está pressionando você? Está difícil de ficar ali. Querido, posicione-se em fé nesse lugar. Posicione-se em fé. Não é o ambiente que vai mudar você, é você que vai mudar o ambiente. Não é o ambiente que vai paralisar a sua fé, é a sua fé que vai transformar o ambiente. Amém? Terceiro, verso 3, capítulo 7. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Sabe o que eu aprendo com isso? É que não podemos permitir que as nossas adversidades determinem a nossa identidade. Uma coisa é você ser um leproso esperando para morrer. Outra coisa é você ser um leproso que acredita na vida, que acredita que algo pode mudar. Os 4 leprosos olharam um para os outros e disseram, a gente vai ficar aqui parado, esperando morrer, esperando a morte nos alcançar? Irmãos, eles estavam destinados a morrer por causa da doença que carregavam, mas não estavam mortos ainda. Ou seja, a identidade desses leprosos era uma identidade de vivos. Tem gente que perde sem entrar na partida. Tem gente que perde sem ir até o final. Declara a derrota sem ir até o fim. Sem esperar o final da história. Porque já veste uma capa de derrotado, já veste uma capa de coitadinho, já veste uma capa de fragilizado. Entenda uma coisa, você não é o que você enfrenta. Você pode até estar doente, mas você não é uma doença. Você não é a sua doença. Então não use a sua adversidade como um cartão de visita, como um cartão de identidade. Olha, eu sou um moribundo, eu nem sei porque eu estou vivo ainda. Olha, está vendo? Olha, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho isso outro, tenho isso aqui, dói lá, dói isso. Eu sou isso aqui, ó. Eu nem sei o que eu estou fazendo na terra ainda. Querido, entenda uma coisa, você não é um diagnóstico. Antes de ser diagnosticado com algo, você foi criado para a eternidade. Você foi chamado para ser e viver como um filho de Deus. Você é herdeiro, você é filho. Quando essa vida acabar, você tem uma vida eterna à sua espera. Não jogue fora a sua identidade. Aceite e viva como um filho de Deus. A identidade define destino. Se você se vê e aceita como filho,
que é, então, há lugar na mesa do Pai para você. Há fartura para você, há provisão para você. Por quê? Porque antes de você enfrentar o que você enfrenta, você é filho, você foi gerado nos céus, você tem uma identidade eterna, você tem uma casa, você tem um lar espiritual, você foi lançado na terra, enviado na terra por uma missão profética, apostólica, você foi lançado na terra porque tem um plano de Deus a ser cumprido na sua vida e através da sua vida. Esses leprosos entenderam isso. E eles pensaram, antes de sermos leprosos, nós somos homens vivos, temos uma história, vamos mudar isso. Quem é você? Eu pergunto nessa noite. Quem é você? Quando uma pessoa chega para você e pergunta se está tudo bem, não apresenta não a sua carteira a sua lista de dificuldades, não, meu irmão, porque ninguém está perguntando isso, está perguntando se está tudo bem. Ninguém está perguntando o que você está enfrentando no primeiro momento, está perguntando sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua história, sobre a sua identidade. Mas se as pessoas chegam para nós e perguntam, está tudo bem? A gente já começa a falar, está tudo bem, mas está acontecendo isso. Então não está nada bem. Então, você tem uma identidade em Jesus. Entenda isso. E nenhuma circunstância rouba isso de você. Quarto e último, eu termino com esse. Nos versos 4 ao verso 7 do capítulo 7, os leprosos dizem o seguinte: vamos ao acampamento dos sírios. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo, como eu expliquei aqui para vocês. Vamos ver se eles nos aceitam. Vamos fazer alguma coisa. E aí, como eu expliquei para vocês, ao irem para lá, Deus faz com que os sírios ouçam carros de tropas indo na direção deles. E eles, deram no pé. E ali, os leprosos ficam com tudo aquilo que estava no acampamento. Toda a comida, toda a riqueza, tudo, e compartilham com o povo de Samaria. Sabe o que eu vejo de princípio aqui? É que eu preciso fazer a minha parte e deixar o sobrenatural com Deus. Querido, você quer viver um 2020 diferente? Faça a sua parte e deixe o milagre com os céus. Você não pode fazer milagre, você não é Deus, mas Deus pode. Deus quer gerar sobrenatural na terra. Deus quer fazer coisa nova. Então, em nome de Jesus, faça a sua parte. O que você precisa fazer? Que você ainda não fez? Há coisas que Deus faz sem você. Mas há coisas que Ele decidiu fazer com você. Então, você faz a sua parte e Deus vem com o sobrenatural. Deus faz a parte dele. Há coisas que você vai ter que fazer. E há coisas que você não vai conseguir fazer. Vamos voltar para a história? Eles decidiram, vamos para o acampamento. Enquanto eles foram, Deus enviou o ruído no acampamento dos sírios. Ou seja, na medida em que eles se colocaram disponíveis para mudar a sua história, não ficaram choramingando, não ficaram reclamando da vida, não ficaram se fazendo de coitadinhos, eles decidiram mudar a sua história. Deus entrou com uma providência dos céus e mudou a história deles e do povo de Samaria. Querido, enquanto você faz algo na direção que Deus colocou para a sua vida, Deus estabelece propósitos dele na terra. O povo está diante do Mar Vermelho. O mar não se abre para eles andarem. Enquanto eles andam, o mar se abriu. Ou seja, Deus estabelece parcerias na terra. Só Ele pode gerar milagres na terra. Mas Ele vai usar você para fazer isso. É através da sua vida para fazer isso. Amém? Fique de pé, por favor. Vamos orar.
Meu irmão, minha irmã, um novo ano é um novo tempo de Deus para você. Mas o novo ano não começa em 2020 necessariamente. Pode ser que o seu novo ano comece hoje. Pode ser que o seu 2020 comece agora, aqui. Pode ser que o seu 2020 comece numa decisão que você toma hoje. Pode ser que o seu 2020 comece numa palavra que você pegou aqui hoje. E você se agarra a ela e diz assim, não, eu vou viver essa palavra. Eu vou ver essa palavra se cumprir na minha vida. Entende? Posicionamento. Eu vejo muito hoje a igreja distraída. Sabe? Eu vejo muito a igreja nos nossos dias hoje levada, conduzida de uma maneira superficial, esperando que a palavra se adeque à sua vida, à sua história. Querido, o Deus é o mesmo Deus de Eliseu, que liberou poder através da vida de Eliseu, é o mesmo Deus que está disponível para você e para mim nos dias de hoje. Qual a diferença de Eliseu e da nossa? Posicionamento. Qual a diferença de Elias e para a gente? Posicionamento. O apóstolo Tiago vai dizer que Elias é um homem como outro qualquer. Qual a diferença deles para nós? Eu tenho a resposta. Posicionamento. Eles pegavam uma palavra, eles acreditavam nela. Eles diziam, eu vou viver essa palavra. Eu vou ver essa palavra se cumprir na minha vida. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o seu novo ano começa hoje. Depende do teu posicionamento. Você pode querer esperar 2020. Quem sabe você nem vai estar vivo até lá. Não sei. Quem sabe Jesus volta. Antes disso, não sei. Você crê que Jesus está voltando? Você crê ainda nisso? Ah, bom. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, o que Deus está te pedindo é para você ter um posicionamento hoje, porque o seu novo ano começa a partir do seu novo posicionamento. Quero orar por você, quero orar profetizando uma nova realidade sobre a sua vida. Nós vamos profetizar muito sobre você nos próximos dias, muito. Fique tranquilo que não vai faltar palavra profética para você. Nós vamos profetizar muito, mas eu quero profetizar hoje uma nova realidade sobre a sua vida. Quero liberar uma palavra profética sobre você. O seu novo ano começa a partir do seu posicionamento. Então, se você entende que algo serve para a sua vida, se você entende que essa palavra alcança você em algum momento, em alguma área, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir aqui para o altar. Nós vamos orar juntos, nós vamos profetizar juntos, nós vamos buscar a Deus juntos, nós vamos, pedir para que Deus, nessa noite, Ele rasgue os céus, Ele gere coisa nova na terra, porque Deus não se move por mudança de calendário, Deus se move pela vontade dEle. Amém? Então, saia do seu lugar, venha para cá, vamos terminar esse culto juntos, vamos orar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás.